Quem é o meu mentor espiritual? Será que fui eu que escolhi ou será que foi ele que me escolheu? Todos nós temos um mentor espiritual? Como é que eu faço para me conectar com o meu mentor ou com a minha mentora? Você já se perguntou alguma dessas coisas? Esses são os assuntos que a gente vai falar aqui nesse vídeo. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Ingrid e aqui a gente fala sobre espiritualidade e expansão da consciência. Então, se esses são assuntos que você se interessa, aproveita e já se inscreve aqui no canal. Então, bora lá começar. Quem é o mentor ou mentora espiritual? É um espírito que está no plano espiritual que assumiu o compromisso de te guiar, te orientar e te proteger ao longo de toda a sua vida. Geralmente é uma pessoa que já tem afinidade contigo. Pode ter sido alguém que você já teve uma experiência em outra vida, que você já conhece de uma outra encarnação. Por exemplo, alguém que já foi da sua família, ou um amigo querido, e que hoje já alcançou um nível evolutivo em que ele pode te orientar e te guiar. Também pode acontecer de não ser um espírito que já tem afinidade contigo, mas sim alguém que foi designado para assumir essa função. Nesses casos, acontece uma reunião de seres de luz em que eles analisam vários fatores, várias circunstâncias para definir quem é a melhor pessoa para ser o seu mentor ou mentora durante aquela encarnação. Ou seja, existe todo um processo para essa escolha. E normalmente nós participamos desse processo antes mesmo da gente encarnar, porque a gente participa do nosso planejamento encarnatório. Antes da gente nascer aqui, a gente faz todo um planejamento de como vai ser a nossa vida aqui, quais são eventos importantes que vão ter nessa vida, quem é que vai ser o seu mentor ou mentora espiritual, em qual família você vai nascer. Tudo isso faz parte do seu planejamento encarnatório. Apenas em alguns casos em que o espírito está muito voltado para o mal ainda e não participa ativamente desse planejamento encarnatório, em que é definido para ele um mentor ou mentora, então ele não participa desse processo de escolha. E eu acho interessante também aqui fazer uma observação. Muitas pessoas acabam usando os termos mentor espiritual e anjo da guarda de forma como se fosse a mesma coisa, mas na verdade não é. Nós temos o nosso mentor espiritual e o anjo da guarda. Então, todo mundo tem o mentor e o anjo da guarda. E eles são diferentes. Eu, por exemplo, eu já vi o meu mentor espiritual e já vi o anjo da guarda. E quem é que escolhe, afinal? Sou eu que escolho o meu mentor? Ou é ele que me escolhe? Normalmente é uma escolha mútua. Então, tanto o mentor assume o compromisso de te ajudar e te orientar durante essa vida, como você também aceita ter aquela pessoa como mentor ou mentora. E por que que o nosso mentor nos escolhe? Como na maioria das vezes é alguém que já tem afinidade contigo, é uma pessoa que quer o seu bem, que quer te ver crescer, evoluir, então ela quer estar ali para te apoiar, para te ajudar. E no caso de ser alguém que a gente não tem experiência anterior, é simplesmente porque a espiritualidade da luz, ela quer a nossa evolução, ela quer nos apoiar na nossa jornada de crescimento. E ela vai fazer isso, vai nos ajudar da melhor forma possível. Nós somos muito amparados espiritualmente, muito mais do que a gente imagina. E independente de qual seja o caso, ser um mentor, assumir esse compromisso, também é uma missão espiritual, ou seja, uma jornada de aprendizado e de crescimento para ambos. Claro que guardadas suas proporções, mas os dois crescem juntos. Por que se conectar com o seu mentor ou com a sua mentora espiritual? Imagina que você tem uma pessoa ali que quer o seu bem, que quer te ajudar e que consegue ter uma visão mais ampliada das coisas. Então, não vale a pena você acessar os insights, a sabedoria do seu mentor espiritual? Ele vai estar ali para te inspirar positivamente, para te ajudar quando você precisa, para te intuir a seguir determinado caminho que vai ser melhor para você lá na frente, para te alertar de algum perigo, te proteger. Então, tudo isso é muito benéfico na nossa jornada. E é importante eu falar aqui que mentor nenhum vai te dar as respostas prontas. Não é esse o papel dele. Ele vai te guiar, ele vai te inspirar, te intuir, vai até te direcionar para você encontrar ali o melhor caminho para você chegar nas respostas. Mas ele não vai tirar o seu poder pessoal. Nós sempre somos responsáveis pelas nossas ações, pelas nossas escolhas. Esse é o nosso livre-arbítrio.
E é importante a gente entender isso, porque é aquela questão da autorresponsabilidade. A gente assumir a responsabilidade pelas nossas ações. Até porque não teria mérito nenhum pra gente se tudo fosse entregado de bandeja. A gente que tem que se desenvolver como pessoa, a gente tem que ir lá, fazer nossa parte e gerar esse nosso crescimento. Eles vão estar ali para nos dar suporte, para nos proteger, mas é a nossa jornada evolutiva. E uma outra pergunta muito comum é: como que eu vou saber quem é o meu mentor espiritual? E o que eu quero te dizer é que isso não tem muita importância, você saber quem é no sentido de qual é o nome daquela pessoa. Eu sei que muitas vezes a gente tem essa curiosidade, mas não é todo mentor que vai revelar isso para você. O mais importante é você ir fortalecendo essa conexão. Com isso, nesse processo, você também vai entendendo melhor como que essa comunicação acontece para você. Que ela pode se dar de diferentes formas. Pode ser que você sinta como uma sensação boa, uma sensação leve. Pode ser que você comece a conseguir identificar a energia do seu mentor ou mentora, como é o meu caso. Quando meu mentor está perto do meu campo espiritual, eu consigo identificar a energia dele. E isso foi uma coisa que eu fui desenvolvendo. E você só vai descobrir isso quando você começar a praticar, quando você tiver frequência e constância. Não tem como você desenvolver essa sensibilidade energética para captar essas sutilezas se você só faz de vez em quando. É realmente importante você buscar fazer isso com mais frequência. Vamos agora entender como você pode se conectar com seu mentor ou mentor espiritual. Ele normalmente está em planos mais sutis. Então, para a gente conseguir se conectar com ele, a gente também precisa estar em um estado em que a gente consiga acessar melhor esses campos mais sutis. Se a gente for tentar acessar insights com a mente acelerada na correria do dia a dia, vai ser muito mais difícil. E o primeiro passo para a gente fazer isso é meditação. Isso aqui é o básico. A gente precisa criar esses momentos para reduzir o barulho, o ruído mental e, com isso, ganhar mais clareza dos insights, das intuições. Já aconteceu comigo, por exemplo, de quando eu estava querendo acessar conhecimentos mais profundos, ou então quando eu estava buscando me conectar com algum mestre da Grande Fraternidade Branca que eu não tinha me conectado ainda. Eu perguntei para o meu mentor como é que eu faço para criar essa conexão com esse mestre, por exemplo. Aí, o que que ele respondia? Medite. Em outra oportunidade, eu perguntei de novo. Aí, o que que ele falou? Medite. Ah, eu não tenho 5 minutinhos no meu dia porque a minha rotina é muito corrida. Não, você tem. Você só não está priorizando aquilo. Porque 5 minutinhos eu garanto que todo mundo tem. Nem que seja você acordar 5 minutinhos mais cedo, ou então você tirar 5 minutinhos antes de você dormir, ou depois do almoço. Isso aqui é o passo fundamental. O segundo ponto é oração. A oração, ela eleva a nossa sintonia. E com isso, a gente consegue ir criando essa conexão mental e energética com o nosso mentor espiritual, com a espiritualidade superior. E isso é muito importante, porque é como se fosse uma ponte de comunicação. Imagina que você tem uma amizade e você quer se aproximar, quer se conectar mais com aquela pessoa. O que que você tem que fazer? Você tem que criar o hábito de falar com aquela pessoa, de se conectar com ela com mais frequência. Então aqui é a mesma coisa. Você pode buscar fazer alguma pergunta sobre algo que esteja te incomodando na sua vida, sobre alguma situação do dia a dia que você não sabe muito bem o que fazer, ou que você busca uma orientação. Imagina que você está fazendo uma pergunta mental para o seu mentor. E aí a resposta, ela pode vir de diferentes formas. Nem sempre vai vir naquele exato momento que você fez isso. Pode ser que venha depois, pode ser que venha na forma de um insight espiritual, quando você menos imaginava. Pode ser que venha através de um sonho. Pode ser que venha através de uma sincronicidade, ou então você vê um filme, escuta uma música e aquilo dá um clique, assim, parece que vem um insight que você precisava. Esse tipo de coisa, muitas vezes, é o nosso mentor que faz. Às vezes as respostas elas podem vir de diferentes formas. E é muita questão da gente estar aberto para perceber isso. Teve uma vez, muito tempo atrás, quando eu ainda estava no processo de fortalecendo a minha conexão com o meu mentor, que eu perguntei assim para ele: como é que eu faço para
me conectar mais espiritualmente com você. E aí, ele falou assim pra mim, que eu podia até criar o momento do jeito que eu quisesse, acender uma vela, botar um cheirinho, um incenso, o que for, mas na verdade, o que eu precisava mesmo era só falar com ele. Simples assim. Ou seja, você buscar se conectar, você fazer perguntas, você pedir ajuda, conversar mesmo. E você vai se impressionar de como as respostas vão vir, das mais diferentes formas. Um terceiro ponto é você separar um tempo para fazer algo que você goste, que nutra a sua alma, que realmente recarregue a sua energia, aquela coisa que te faz bem quando você está fazendo. Porque quando a gente está nesses momentos, a gente entra num estado de flow. É como se a gente conseguisse relaxar a nossa mente. E com isso, a gente abre espaço mental para a gente conseguir captar com mais facilidade esses insights espirituais. Muitas vezes, o mentor ele se aproveita desse momento que a nossa mente está ali mais relaxada para te intuir positivamente. E não precisa nem ser nada muito complexo. Claro que se você puder fazer um hobby, algo que você goste, é ótimo, mas pode ser até coisas do dia a dia mesmo. Por exemplo, muitas vezes você recebe insights espirituais quando você está tomando banho. Por quê? Quando você está ali tomando banho, primeiro que tem o elemento da água, que por si só ele já faz uma limpeza energética. Então ele harmoniza o seu campo energético e com isso você eleva também a sua frequência e consegue acessar insights, coisas de campos mais sutis. Mas além disso, quando você está tomando banho, na maioria das vezes a gente está com a mente mais relaxada. E é por isso que a gente tem tantas ideias incríveis quando a gente está tomando banho, porque a gente abriu espaço mental. E isso pode acontecer também em outros tipos de atividade do dia a dia, principalmente quando você está focado, você está presente naquilo que você está fazendo. Por exemplo, eu já recebi muitos insights espirituais enquanto eu estou lavando louça. Por incrível que pareça, porque naquele momento você está ali e você acaba que está com sua mente mais livre. E com isso você consegue acessar esse tipo de informação, de insights. Um quarto ponto é que se você quiser, você pode sim criar um momentinho ali, definir um dia na semana, ou então um horário ali do seu dia, para você ir criando o hábito de fortalecer essa conexão. Porque quando você faz isso, facilita você manter essa regularidade. Por exemplo, uma vez por semana eu vou ter 10 minutinhos antes de eu começar a trabalhar, ou então assim que eu acordo, em que eu vou sentar ali na minha escrivaninha e eu vou ficar com um caderninho na mão. E aí eu vou tentar meditar, vou tentar pedir alguma orientação sobre alguma coisa que está acontecendo na minha vida e vou ficar com a mente aberta, relaxada para o que vier de inspiração. E aí você pode ir escrevendo no caderno, ou pode ficar ali só meditando, colocar uma música que te relaxe. E aí, quando você vai fazendo isso com constância, você vai acessando mais esses campos sutis. Você vai desenvolvendo isso. Porque isso também é uma habilidade energética que você é capaz de desenvolver. E aí, quanto mais você faz isso, mais fácil vai ficando para você captar esses insights. Fortalecer essa conexão com o nosso mentor ou mentora espiritual é muito importante, porque vai realmente acelerar o nosso processo de crescimento. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo e se você gostou, deixa aqui um like, se inscreve no canal e conta pra mim nos comentários. Você já teve algum tipo de conexão com seu mentor, mentor espiritual? Eu quero muito saber. E a gente se vê no próximo vídeo.